Gente, a gente vai abrir aqui o noticiário de hoje falando da confirmação de que o presidente Jair Bolsonaro está com coronavírus e de toda a repercussão desse caso. Foi ontem, logo depois que terminou o Morning Show, que o presidente da República informou que o exame realizado no dia anterior havia dado positivo. Ele se submeteu ao teste na segunda-feira após apresentar sintomas de gripe e 38 graus de febre. Em entrevista, o chefe do executivo disse estar perfeitamente bem. Fomos fazer uma tomografia no Hospital das Forças Armadas aqui em Brasília. Os pulmões estavam limpos, ou seja, não tinha nada de opaco, né? Dando sinal positivo. Mas, dados os sintomas, a equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta das 17 horas, o primeiro comprimido. Azitromicina também? Também azitromicina. Todo aquele composto, né, foi ministrado. E confesso que eu, como acordo muito durante a noite, é normal, depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina e eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem, tá? Obviamente as medidas que estou tomando, protocolares, é para evitar a contaminação a terceiros. Isso cabe a todo e qualquer cidadão brasileiro, independente se ele é um cidadão comum ou presidente da República. Muito bem, produção, para quem nos acompanha em vídeo, vamos colocar então o exame do presidente da República na tela. Dessa vez, ao contrário das vezes passadas, veio registrado o nome do presidente e não um pseudônimo. Lemos no documento, abre aspas, teste molecular para detecção do coronavírus SARS-CoV-2, resultado reagente, fecha aspas. Um pouco depois dessa primeira entrevista, Bolsonaro falou ao programa Pânico aqui da Jovem Pan. Vamos desejar a você melhoras aí, torcer aí pro restabelecimento, estamos torcendo aí, né? Afinal de contas, a gente está aqui também trabalhando, levando para frente aqui o negócio, mas o vírus é malaco. Mas não tem que ser, olha só, lógico que tem que se preocupar, mas não tem que ter pânico, já que eu estou no pânico, né? Não tem que ter esse pânico, essa neura toda, pô. É como a chuva, vai pegar muita gente, e as medidas de isolamento, como disse, é para que não houvesse assim uma quantidade de pessoas que não tivesse leitos para ser atendidos em hospitais. Essa foi a intenção. Ninguém falou que as medidas de isolamento e o menos gente se contaminar. Ia te contaminar sim, mas ao longo de um tempo maior. É só isso. Agora, presidente, que sintomas você está tendo? Tá o quê? Tosse, febre? Não, eu estou bem. Eu tenho uma tosse crônica, você não pode levar em conta como se fosse um vírus, eu tenho uma tosse crônica, tenho um refluxo. A idade vai chegando, Emílio, os problemas vão aparecendo. Tá? Eu sei, eu estou ligado. Começou domingo, segunda-feira, cansaço, dor muscular, um pouco de febre, dor no fundo dos olhos, e daí resolvi fazer o exame. E agora você está tomando o quê? Azitromicina e o hidroxicloroquina? Isso. Essa medicação que é o que tá meio assim, a maioria dos médicos... Eu tomei um comprimido ontem, 17 horas. E outros 5 da manhã de hoje, da madrugada. E estou muito bem. Suei um pouco à noite, um pouco de febre e estou 100%. Boa. Tô com vontade de trabalhar, mas não vou porque eu sou obrigado não vou seguir, obviamente, as recomendações médicas, né? Enquanto o vírus não for embora, eu não vou mais fazer aparição pública ou comparecer ao Palácio da Presidência da República. O vírus é malaco, viu, presidente? Precisa tomar cuidado aí, porque o bicho... ele é complicado aí. Tem uns caras que começam a ficar bem, aí depois zoam. Cada um reage de uma forma. E a gente tá torcendo aí para você se restabelecer, para ficar legal aí. Porque, afinal de contas, a gente tá torcendo aí pelo Brasil. Boa. Valeu, Emílio. Obrigado aí. Um abraço, presidente. Daqui a pouco a gente vai mostrar que nem todo mundo está torcendo para que o presidente da República se recupere. Bom, mas vamos lá, gente, vamos lá então. Vini, mais tarde o Bolsonaro gravou um vídeo tomando aquela que ele diz ser a sua terceira dose de hidroxicloroquina. É verdade, Paulo Matias, um cloroquina show, né, que o Bolsonaro acabou promovendo aí ontem, já nessa entrevista que ele deu a alguns repórteres confirmando que estava com coronavírus. Ele já tinha dito que tomou 2 doses, então depois ele reafirmou isso ao programa Pânico, né? Tomou uma dose na segunda-feira, às 5 horas da tarde, já por volta da meia-noite ele falou que já estava se sentindo melhor, e ontem, às 5 horas da manhã, ele havia tomado a segunda dose. Tudo isso antes dele saber
do resultado positivo. E aí a terceira dose ele voltou a tomar mais tarde, aí sim já com o diagnóstico de que ele estava mesmo com o coronavírus, e aí ele resolveu, Paulo Matias, mostrar para o mundo inteiro que ele está sim tomando a cloroquina. Vamos ver. Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. Estou me sentindo muito bem. Estava mais ou menos domingo, mal segunda-feira. Hoje, terça, estou muito melhor do que sábado. Então, com toda certeza, né? Está dando certo. Sabemos que hoje em dia existem outros remédios que podem ajudar a combater o coronavírus. Sabemos que nenhum tem a sua eficácia cientificamente comprovada, mas mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidroxicloroquina. E você? Valeu, tamo junto. Tá aí, é quase um garoto propaganda mesmo, né, Paulo, da cloroquina, o Bolsonaro. Eu confio, e você, né? Então, acho que o Bolsonaro defende mais a cloroquina do que as próprias empresas que fabricam aí a cloroquina. Eu conversei hoje mais cedo com o infectologista doutor Jean Gorenstein, do Instituto Emílio Ribas, e ele reafirmou, Paulo, que ainda não há evidências de que a cloroquina seja um medicamento eficaz para pacientes com Covid-19 e que ela pode sim apresentar para quem usa a medicação mais efeitos colaterais. Vamos ver. Nenhum estudo que se utilizou da cloroquina mostrou a sua eficácia terapêutica nos pacientes graves. Se observou que aqueles indivíduos que usaram a cloroquina ou aqueles que não usaram tiveram a mesma evolução, mas quem usou tinha maior chance de fazer efeitos adversos graves como as arritmias e morrerem de morte súbita. Então, por isso, vários hospitais suspenderam esses protocolos. Essa semana, a própria Organização Mundial de Saúde acabou suspendendo os protocolos de pesquisa em todo o mundo. Tá aí, Paulo, e vários pesquisadores, médicos, cientistas se preocupam com essa demonstração do presidente, porque, obviamente, ela pode influenciar outras pessoas a tomarem também este medicamento, que até o momento não tem essa comprovação científica. Agora tivemos várias manifestações de solidariedade ao presidente. O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, por exemplo, que hoje acaba sendo aí até um adversário político de Jair Bolsonaro, se manifestou pelo Twitter e disse que sobre essa informação só cabe desejar ao presidente uma plena recuperação. O governador de São Paulo, João Dória, que tem trocado algumas farpas aí também com o presidente Jair Bolsonaro, foi ao Twitter e desejou pronta recuperação ao presidente, diagnosticado com Covid-19, e disse que quer que ele siga as orientações da medicina e em breve esteja restabelecido. E o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, hoje pela manhã também já tuitou e disse que, em nome do parlamento, ele estima que a saúde do Bolsonaro esteja logo e prontamente restabelecida. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também fez outras manifestações desejando melhoras ao presidente. A Casa Branca desejou também uma rápida recuperação ao Bolsonaro, que, Paulo, nos últimos dias, nas últimas semanas, participou aí de viagens, encontros, reuniões, lives com vários ministros, secretários, parlamentares. Todos eles estão fazendo aí, obviamente, que testes agora também para ver se estão com coronavírus ou não. Em muitos desses encontros, o presidente Jair Bolsonaro não utilizou-se da máscara e teve também cumprimentos ali com parte da população nessas cidades em que ele acabou viajando. Muito bem, Vini. Zé, nos traz uma luz, então, em relação à pandemia. A postura do Jair Bolsonaro com coronavírus é a mesma do Jair Bolsonaro sem coronavírus? Ele é muito coerente nisso, desde o início. Olha, já que não há como explicar cientificamente essa história, essa ligação do governo brasileiro com a cloroquina, eu vou tentar explicar aqui politicamente. Desde o início, Paulo, o presidente Jair Bolsonaro foi convencido ali mesmo no início, quando não era ainda pandemia, de que haveria um remédio, a ciência encontraria um remédio e pronto. Ele abraçou essa ideia, a mesma ideia do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pois bem,
De lá para cá a coisa se evoluiu e a ciência não encontrou um remédio eficaz. Mas o presidente Jair Bolsonaro continuou acreditando na possibilidade de um remédio. Se isso acontecesse, o discurso dele seria vitorioso demais, né? De que havia exagero quanto àquela epidemia e de que o importante mesmo era a economia e que, principalmente, você não se livra da possibilidade de um contato com o vírus. Então, de lá para cá, politicamente, o presidente continuou nessa estratégia e nesta crença de que há um remédio, a cloroquina e hidroxicloroquina, e principalmente de que a economia é que seria o grande mal desta pandemia. Está sendo e pode ser no pós-pandemia. O presidente Jair Bolsonaro foi muito coerente no sentido de que, em um determinado momento, ele chegou a propor ao ministro da Saúde, Henrique Mandetta, de que vamos enfrentar isso. Ele, num determinado momento, chegou a dizer, como homem, né? Vamos enfrentar, dar as mãos, enfrentar o vírus, pronto, a gente resolve, quem tiver que morrer, que morra, e quem escapar, estaremos num momento bom de economia e sem fechar, sem esta experiência única na humanidade, que é a tal quarentena de todos. Antes, a quarentena era apenas para doentes, agora para os saudáveis, né? E esta foi a proposta do presidente de um grupo, não é só do presidente, de um grupo importante. E ali encontrou a resistência do Mandetta, dizendo, presidente, nós vamos atravessar um desfiladeiro. Foi o que disse o ministro ao presidente Jair Bolsonaro. Então, nós podemos atravessar esse desfiladeiro da morte de duas maneiras. Nós daremos as mãos, seguiremos todos juntos e aí nós pouparemos muitas vidas. Haverá mortes, mas um número menor. Se atendermos à sua proposta, nós vamos atravessar correndo e aí o número de mortos será muito maior e será mais rápido, sim. Esta foi a questão aí colocada pelo ministro da Saúde. E o presidente ficou naquele impasse, demitiu o ministro da Saúde, né? Não houve a adoção desta medida de atravessar esse desfiladeiro de uma forma rápida, correndo, deixando mortos para trás, né? Mas ficou o debate político. É aí a origem dessa história de defender a cloroquina como uma solução. Não é, isso já está comprovado, não é uma solução, mas fica ainda o debate da economia. Nem a própria ciência chegou a uma conclusão sobre a cloroquina. Médicos continuam defendendo, né, e tentando explicar. Tem uma médica lá de Porto Seguro que fez um pronunciamento público, pediu desesperadamente, e o presidente mandou um carregamento de cloroquina para Porto Seguro. Não resolveu, mas enfim, quem resume muito bem essa história para mim é o ex-ministro Osmar Terra. Qual é? Ele diz o seguinte, quando alguém é diagnosticado com a Covid-19, o médico diz, olha, não temos cura, mas existe a possibilidade, temos aí esse tal de comprimido da cloroquina, topa, e aí ele diz que 90% querem tomar o remédio. Então, este é o resumo da cloroquina, Jair Bolsonaro e a Covid. Muito bem, Zé. Deixa eu perguntar aqui para o nosso Joel Pinheiro. Joel, eu queria que você nos fizesse uma análise política de dois fatos diferentes. Primeiro, da testagem positiva do presidente da República e o segundo, do vídeo da hidroxicloroquina, né? São dois fatos políticos, né, Joel? São dois fatos políticos que nos colocam no pior lugar possível, né, Paulo? Primeiro, voltamos à história da infecção do Jair Bolsonaro. Dessa vez parece não, dessa vez agora está mostrado aí que ele de fato contraiu o vírus. Eu me senti transportado de volta para março, sabe? A gente discutindo, será que o presidente tal não está com a doença, porque a comissão dele estava, quem será que ele infectou, ou de quem será que ele pegou? Enfim, acabou pegando, era um pouco esperado até, porque afinal de contas ele tem saído por aí tantas vezes, foi a manifestações, a gente via ele indo para farmácia, para padaria, então pegou a Covid-19. Eu também torço aqui para que ele se restabeleça, mas, enfim, foi uma consequência um pouco também da postura que ele adotou. Embora, claro, como presidente da República, não dá para esperar que ele fosse ficar também 100% isolado. Mas o fato é que ele aglomerou mais do que ele precisaria, inclusive como presidente. Eu noto uma coisa, pelo menos num ponto, me parece que o discurso dele está melhor agora
do que estava lá no início. Ele falando com o Pânico, ele falou aí da necessidade de você ter algum isolamento social para achatar a curva e não sobrecarregar os hospitais e os leitos de UTI, né? Pelo menos, nem isso ele afirmava direito lá atrás. Agora, pelo menos isso ele já diz. Então, algum isolamento social para evitar o colapso do sistema de saúde, até o presidente Bolsonaro já está topando e já aceitou como parte de uma estratégia que precisa ser tomada. Agora, gente, eu confio na hidroxicloroquina? O que é isso, mano? Parece torcida da seleção lá nas vésperas do 7-1, no dia do 7-1, dizendo, eu acredito. O que é isso? Não é para fazer remédio, gente. Ciência, não é uma questão de torcer, de confiar. O Bolsonaro, ele já lutou pela legalização daquela pílula do câncer. Será que ele não aprendeu lição nenhuma nessa história toda? Não tem a solução mágica. E veja, eu não me posiciono com relação a remédio. Então não é porque o presidente está a favor que eu, de forma alguma, vou ser contra nem nada disso. Eu acho que está sendo estudado, a ciência tem que mostrar se tem ou não efeitos. Outro dia até saiu um estudo que parecia mais promissor com relação à cloroquina, então vai saber, talvez tenha algum efeito. Eu acho que não é meu papel, que não sou médico, me posicionar de maneira alguma nesse debate. Agora, ver um remédio politizado dessa maneira, e o Zé Maria desvendou para a gente o que está por trás disso, mas traz riscos para a saúde pública da população. E não é à toa que os 2 ministros da saúde, que eram médicos, não toparam fazer uma irresponsabilidade dessas, que seria transformar um protocolo universal uma coisa que não tem comprovação científica. Como é que um médico sério vai topar uma coisa dessas? Então, para mim, é bem lamentável ver o presidente fazendo campanha do remédio. Agora, eu também acho que é irracional as pessoas que pegam esse remédio e viram opositoras ferrenhas dele. Eu acho que o papel de quem não está na pesquisa é dizer, olha, vamos esperar resultados. Mas que o presidente está sendo irresponsável nisso aí, ele está. E você, Adriles, você acredita na hidroxicloroquina? Eu acreditava no pressuposto de várias hipóteses testadas que configuraram o que era a ciência. Como a gente tem poucas hipóteses sobre o vírus, eu acredito no otimismo, né? Eu acredito assim, se o sujeito está à beira da morte e tem uma opção, quer seja a cloroquina, ou um corticoide, ou qualquer outro remédio, você vai fazer o quê? Você toma. Agora, eu concordo com o Joel, é temerário e imprudente o presidente virar garoto propaganda de um remédio e politizar eventualmente um remédio, assim como é temerário a oposição ao presidente demonizar o remédio. Quem que tem que atestar a utilidade, a funcionalidade de um remédio é a ciência. O problema é que a ciência está se colocando como verdade científica aos trancos e barrancos. A gente tem muito pouca informação sobre a disseminação e sobre os potenciais tratamentos, né, desse vírus. Agora, eu queria saudar o presidente pelo discurso de ontem, que eu endosso, tirando o fato da cloroquina lá, quase que integralmente. Se ele tivesse feito esse discurso responsável no começo da pandemia, seria ótimo. O que ele fala? Ele relativiza as coisas de maneira clara, de maneira utilitarista, que tem a ver com a próxima pauta, corretamente utilitarista. A gente tem que perceber o presidente que ele tem uma premissa de um pensamento militarista. Ele não é insensível. O que é o militar? Você vai para uma guerra, você tem um contingente de pessoas que vão morrer, são óbitos. Infelizmente, a gente tem que tratar isso como uma espécie de matemática. Qual é a possibilidade de a gente angariar a possibilidade de mais pessoas salvas? Segundo o presidente, e ele tem toda a razão, a gente deveria ter, talvez não, de toda forma, isolado os grupos de risco, né? As pessoas mais velhas, as pessoas mais doentes. Sim, é difícil. Olha, mas é muito mais difícil e muito mais complicado ter feito o que a gente fez, que é isolar todo mundo ao mesmo tempo, sem considerar as características de saúde de uns e de outros, sem considerar que algumas pessoas têm que trabalhar para fazer a roda da economia girar, que gera emprego, que gera renda, que gera sustento, sobretudo para os mais pobres. E fazer uma circulação responsável, né, com distanciamento, ele falou disso ontem, com distanciamento social, uso de máscaras, álcool gel, uma distância calculada entre as pessoas, afluxo de pessoas em lojas. Era o que deveria ter sido feito desde o início, né, e não foi feito, infelizmente. E era o que o presidente deveria, como presidente de uma nação, como chefe de uma nação, tem encampado isso, inclusive, na sua atitude. Não dá para passar pano para um homem que nega peremptoramente, como ele negou no começo, o potencial número de mortes e tragédias que aconteceram durante essa pandemia. Não dá para ele ir numa padaria, não dá para ele abraçar. Se ele fala que é preciso
proteger idosos e grupos de risco, não é fazendo o que ele fez, abraçando idosos, abraçando doentes, abraçando crianças. Isso realmente, simbolicamente, foi absolutamente irresponsável, né? Mas também não dá para passar pano pelos exageros, como, por exemplo, a ABI ontem fez uma nota de repúdio, de criminalização, Marcelo Freixo também fez isso, do presidente que deu uma entrevista com máscara, com distância, depois ele tirou a máscara num jeito meio deslocado, mas se afastou 10 metros, ou seja, existe uma sanha persecutória contra o presidente muito grande que a gente vai ver, inclusive, na próxima pauta, né? No mais, estimo melhoras ao presidente. Paulinha, queria te ouvir um pouco. Eu acho que, de certa forma, essa propaganda da cloroquina faz sentido, né? Porque é o que o Bolsonaro sempre defendeu. Se ele não tomasse a cloroquina agora, é que eu ia me assustar. Se ele dissesse, não, agora eu não vou tomar a cloroquina, aí é que ia ser um pouco assustador. Tipo, o meu médico não recomendou a cloroquina, e eu ia ficar meio assustada aqui também. E eu espero que ele esteja, de fato, usando máscara e não fazendo comentários do tipo que usar máscara é coisa de viado, que parece que foi uma coisa que ele falou aí, que era um comportamento dele recorrente em reuniões onde as pessoas chegavam ali e ficavam até meio sem graça, porque ele fazia questão de abraçar, fazia questão de tirar a máscara, acreditando que aquilo era uma grande besteira. Eu espero que ele tenha também mudado a cabeça em relação a isso e esteja praticando aí o que ele disse, esse distanciamento social, usando essa máscara também, que a gente já sabe que é alguma coisa de importante, mesmo porque agora parece que tem descobertas a respeito dessa transmissão pelo ar, enfim, essa loucura desse vírus que a gente ainda não conhece tão bem, né? Muito bem, gente. Você eu vou sabe, pedir... Paulo. Oi, fala, Joel, bem Um breve, bem curto aqui. Existe um país que fez aquilo que o Bolsonaro propunha lá no início, que é basicamente nada, deixa a cargo das pessoas aí o distanciamento e vamos ver o que acontece. Foi a Suécia. A Suécia agora ela está já com uma taxa de mortalidade do vírus muito maior do que seus vizinhos, inclusive maior que os Estados Unidos, 6 vezes maior que a Dinamarca, e a economia dela está projetando aqui que vai cair cerca de 4,5%, enquanto que a Dinamarca, que fez o distanciamento, está projetando cair 4,1%, ou seja, está bastante próximo um do outro. Então, essa abordagem de não fazer nada, que foi o que a Suécia fez, ela tem resultado em muito mais mortes já agora, e economicamente ela não está se mostrando com grandes ganhos também. Ô Joel, muito mais mortes em relação a quem? Em proporção de 1 milhão de habitantes, ela teve menos mortes que a Alemanha e a Inglaterra, que se fecharam completamente. Ela manteve empregos, liberdades individuais. O que a Suécia fez foi exatamente falar o seguinte, olha, vocês, outros países ocidentais, estão distribuindo as mortes. Proporcionalmente, se o Brasil fizesse o que a Suécia fez, teríamos 100 mil mortes aqui, nesse momento. A gente está chegando próximo, só que com a economia em ruína. Então é muito relativo. E outra coisa, o vírus não chega em determinadas regiões da maneira que chega em outras. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, a gente não teve quase que... ou seja, teve pouquíssimas mortes. Então é muito temerário fazer esse tipo de comparação. A Suécia morreu mais gente. Não, morreu menos gente que outros países que entabularam o isolamento. A gente não pode fazer esse tipo de comparação matemática precisa. A Suécia manteve uma economia em melhor estado que o resto da União Europeia, sim. Teve um crescimento exponencial maior que todos os países. Calma. Manteve empregos, manteve, sobretudo, liberdades individuais. Sim, morreu mais gente que vários países, mas morreu menos gente que outros países que mantiveram o isolamento mais rígido. E o dano econômico é bem similar ao dos outros escandinavos, outros países. É similar, mas é maior. Senhores, infelizmente nós não teremos tempo para falar da Suécia hoje, porque este programa está repleto, recheado de assuntos mais polêmicos. Hoje é Brasil. Vini, vou pedir um pouquinho da sua paciência só para eu seguir aqui com o programa e depois eu te passo, tá?